E o nosso Marco Zero com você para o nosso último bloco, como a gente sempre fala aqui, Paulinho, cultura, arte, né? E literatura. E hoje um pouquinho diferente. Vamos falar um pouco, né? Não sei se a expressão é correta falar que é uma luta. Alguns falam que é uma dança, mas a capoeira é uma tradição brasileira, é uma cultura verde-amarela, Paulinho. É uma tradição ligada aí à matriz africana, né, Moacir? E acho que quem vai explicar bem isso para nós, se é dança, se é cultura, se é arte, se é luta, ou é tudo isso um pouco, é o professor Fábio Castilha. Ele é um dos coordenadores aqui do grupo de capoeira Muzenza, que completa nada mais, nada menos neste mês 50 anos de estrada. São 5 décadas de muitas histórias, conquistas e tradição, moço. O grupo Muzenza de capoeira foi fundado em 5 de maio de 1972, no Rio de Janeiro, tendo como seu fundador Paulo Sérgio da Silva, o mestre Paulão, oriundo do grupo Capoarte de Obaluauê, do mestre Mentirinha, Luiz Américo da Silva, o mestre Mentirinha. Atualmente, a capoeira e o grupo Muzenza está difundido em todo o país, em todos os estados brasileiros, em diversas cidades, e presente, obviamente, aqui em Foz do Iguaçu, e é por isso que o Fábio conversa com a gente para falar dessa tradição toda e também dessa prática desse grupo aqui na nossa cidade. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Clube. É um prazer imenso aqui estar com vocês essa manhã chuvosa, né? Pois é. O convite já nos foi dado desde o início do mês, mas em função de algumas viagens a trabalho, né, eventos em outras cidades, a gente não conseguiu vir antes, mas aqui estamos ainda para contribuir um pouquinho aí, falar um pouquinho da nossa arte, luta, o que você bem falou, é um pouco de tudo, né? Que é a capoeira, a arte brasileira. E o começo da capoeira aqui no nosso país? Podemos começar desse ponto, Fábio? Como é que ela surge? Como é que ela se irradia como uma manifestação que hoje tão reconhecida e tão próxima da nossa cultura, da nossa história como brasileiros, né? A capoeira como cultura, ela é patrimônio imaterial da humanidade, hoje reconhecida pela Unesco. Mas em 2008 ela já foi também reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. Então é cultura, sim. Como esporte, ela é um esporte amador, tanto que não é um esporte olímpico. Você não tem competições mundiais, assim, não é filiada ao COI, por isso não é um esporte amador. Mas ela tem essa vertente forte cultural e esportiva. Mas ela nasce como luta, né? Ela nasce como luta em um período de guerra. Foi a guerra dos africanos que foram escravizados no Brasil pela sua liberdade. Assim como a maioria das outras lutas das artes marciais, que nascem também em períodos de guerra, as artes orientais, a capoeira nasce no Brasil, ela é brasileira, oriunda de danças africanas e de uma miscigenação de lutas, e ela é formada, então, concebida aqui no Brasil no período da escravidão. Século XVI, XVII, não se sabe ao certo. Ou seja, um instrumento de resistência, então, desses povos. Sim, exatamente. Como eles não tinham como outra maneira de se rebelar, eles acabaram criando essa manifestação cultural, que ela era disfarçada numa dança, justamente para não atrair a atenção dos seus chefes, né? Dos senhores. Exato. Então, quem olhava de longe, nas senzalas, no momento de folga dos africanos, via que eles estavam dançando, se divertindo, tocando tambores, ou seja, não se percebia que eles estavam, na verdade, treinando os movimentos para poder atacar em um momento oportuno. Tudo bem. Ô, Fábio, conta pra gente um pouco, então, especificamente do grupo Muzenza. Como é que ele surge no Brasil e qual é a rota, qual foi o caminho que ele percorreu para chegar aqui em Foz do Iguaçu? Então, a capoeira, a partir da década de 50, ela começa a ser melhor organizada, na verdade, um pouco antes, né? Mas Rio de Janeiro, Salvador e Recife, os 3 grandes polos,
começam a se organizar em escolas, né? A primeira escola de capoeira, o primeiro grupo de capoeira, ele data ali da década de 50, 60, que anos 50 começou a ser organizado, anos 60, que ele é realmente fundado, que é o grupo Senzala do Rio de Janeiro. E aí começa-se a fundar várias escolas de capoeira em vários estados. E no Rio de Janeiro, o Grupo Muzenza é fundado também em 72 pelo mestre Paulão, que é irmão do mestre Mentirinha, o apelido dele, né, dentro da capoeira, que é um dos... ainda está vivo, os dois estão vivos. Mestre Mentirinha é um dos mestres mais antigos do Rio de Janeiro. Ainda em atividade, está bem debilitado ultimamente, infelizmente, né, é a ordem natural das coisas, né. Mas o grupo é formado em 72 por mestre Paulão, só que mestre Paulão logo entra na Marinha, né, ele se torna oficial da Marinha, e então ele precisa embarcar, trabalhar, e com isso ele passa a coordenação do grupo para o seu aluno mais velho, que é o Antônio Carlos de Menezes, que é o mestre burguês. Então ele forma esse aluno mais velho a mestre e logo depois propõe que ele busque novos horizontes para difundir a capoeira. Então o mestre burguês na verdade o mestre Paulão até compra uma passagem de ônibus para que o mestre burguês venha conhecer Curitiba, que ainda está engatinhando na capoeira, tem pouquíssimos capoeiristas, e no Rio tem muita concorrência. Então, em 73, o mestre burguês migra para o Rio de Janeiro, para Curitiba, do Rio para Curitiba. E ali se instala, então, instala a sede do Grupo Muzenza e começa a trabalhar. Em 75, ele autoriza o primeiro mestre, final da década de 70, na verdade. Ele já tem alguns alunos formados e, então, autoriza um desses alunos a disseminar mais ainda a escola, e esse aluno ele vem para Foz do Iguaçu, então. No final dos anos 70. Isso, início de 80, não sei ao certo. Então nós temos 4 décadas do Grupo Muzenza em Foz do Iguaçu, 50 anos Sim. da sua fundação no Rio de Janeiro e 4 décadas aqui em Foz do Iguaçu. Praticamente 4 décadas. É uma trajetória, né? Bem, Foz, assim, foi o segundo grande núcleo. Grande, não porque tudo era muito pequeno na época, né? Mas o segundo núcleo da Muzenza fora do Rio de Janeiro, com o professor Nicanor. Nicanor que trabalha aí na cidade ainda, está na faixa, tem os seus 60 e poucos anos, não está nativa há muitos anos já, na capoeira, mas volta e meia a gente visita ele aí. Ele foi quem trouxe o Grupo Muzenza para Foz. Bem, atualizando um pouco a atuação do grupo, que tem toda essa história e essa trajetória aqui na cidade, no país, Fábio, como é que funciona essa concepção pedagógica da capoeira que o grupo adotou aí? Como é que é, no que ela se diferencia das demais práticas de capoeira, né, com essa função aí da pedagogia associada à arte luta da capoeira? A gente nos últimos anos tem investido bastante, né, em agregar o conhecimento empírico, o conhecimento social, a cultura em geral, né, que vem da rua, como a capoeira, vem da rua, vem da senzala no primeiro momento, então sempre praticada de maneira informal, aliar o conhecimento científico. Então não menosprezar um ou outro, mas fazer com que os dois conhecimentos caminhem de mãos dadas. Então, vários capoeiristas, né, passaram a estudar, a ir para a faculdade, a ter uma fundamentação acadêmica e trazer isso para dentro da capoeira. Então, não é uma diferença, mas assim agregar um pouco mais, trazer tudo que é a pedagogia, que é a educação física, que várias áreas do conhecimento dispõem, conhecimento acadêmico, conhecimento científico, para dentro da capoeira. Certo? E aí fazer com que ela consiga ser explorada de uma maneira mais completa ainda. Uma ferramenta educacional, pode-se dizer assim? Sim. E essa metodologia, essa concepção ampliada que envolve aí o rigor da academia com
com esse pulsar das ruas, né, mais livre, que você mencionou agora, no que isso contribui para o desenvolvimento de quem pratica? E mais falando de crianças e jovens, imagino que seja voltada a esse público, a prática de vocês. A nossa prática, hoje a gente tem já consolidado na cidade a Associação de Capoeira Pedagógica, que nasce lá em 2010, e ela atende todos os públicos, né? Eu brinco que vai de 3 anos a 80. A partir de 3 anos. Só que as abordagens são diferentes. Como a gente trabalha fortemente com crianças, a gente está preocupado com agregar mais ao desenvolvimento integral das crianças e jovens. Tá? Que hoje... De que forma, por exemplo? Com a capoeira é muito rica em movimentos, em musicalidade, em ritmo, em cultura, em história do Brasil. A capoeira se funde à história do Brasil. Não tem como você falar de capoeira sem falar da história da colonização brasileira. Então, tudo isso é muito rico. Você tem várias áreas do conhecimento aí, auxiliando na formação integral da criança. Falando de desenvolvimento motor, por exemplo. A capoeira trabalha posições invertidas, trabalha rolamentos, trabalha equilíbrio, trabalha força e principalmente a coordenação motora, que é fundamental para o desenvolvimento integral de uma criança. Coordenação motora que está atrelada diretamente ao desenvolvimento cognitivo da criança. Tá? Ou seja, ela vai se apropriar mais de conteúdos da escola, por exemplo, conteúdos formais a partir dessas referências e ferramentas da capoeira. Na primeira infância ali, entre 3 e 6 anos de idade, as estruturas, já se sabe que elas estão amplamente abertas para adquirir conhecimento. E quando eu digo conhecimento, é nas várias áreas, inclusive motora. Né? E o conhecimento motor, a coordenação motora, ela é fundamental nesse processo. Quanto mais você desenvolve, mais você estimula na criança o desenvolvimento da coordenação motora, mais ela vai se apropriar de outros conhecimentos depois, né? Porque é sistema nervoso central, é uma coisa só. Então essa discussão é bem ampla. E a capoeira é riquíssima em movimentos, em diversos movimentos, variações. Então com isso, com essa prática diária ou a cada 2 dias, a criança dentro da capoeira, fazendo ela rolar, fazendo ela pular, descobrindo o próprio corpo, descobrindo o que o corpo dela pode fazer, isso é fundamental para o desenvolvimento dela. Se ela vai se tornar um capoeirista depois, na fase adulta, aí é uma outra história, né? Mas a capoeira ela vem para contribuir para o desenvolvimento da criança. Esse é o principal objetivo nosso. Não é formar capoeiristas. A gente forma sim, mas é contribuir para que uma sociedade, né, as próximas gerações venham cada vez melhor formadas, né, melhor desenvolvidas na faixa etária adequada. E para os jovens, no que a capoeira pedagógica pode oferecer? Então, aí vem toda a parte esportiva, cultural, de socialização das crianças também, crianças e jovens. A gente trabalha muito com projetos sociais, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E o esporte, por si só, não só a capoeira, mas qualquer prática esportiva, ela tira a criança e o jovem da ociosidade, da rua. Então, mostra um outro caminho, né? Certo. E você envolve os jovens em competições, em atividades culturais, apresentações. A gente está sempre no cenário, seja com rodas de capoeira, seja com apresentações, participando de eventos. Tanto que eu citei no início, né? Tive alguns convites e estava sempre fora. Em um evento em Curitiba, outro evento em São Mateus do Sul, estava lá com os nossos alunos. Então, ao invés da criança, do adolescente ficar na rua, ficar na ociosidade, ficar no celular, nos jogos eletrônicos, ele está viajando com a gente, ele está participando do evento, ele está conhecendo pessoas, está tendo um estilo de vida mais regrado, né? A noção de regra, disciplinado, alimentação, longe de bebida alcoólica, então tudo isso a gente, longe de fumo, então é isso que a gente promove, né? É a educação integral. Certo. Ô Fábio, e nesse contexto também, considerando a origem da capoeira, ela tem uma contribuição
para o debate, para a conscientização étnico-racial na nossa sociedade também? Com certeza, né? A gente está lançando, inclusive essa semana, próxima semana a gente lança um espetáculo na cidade. Então, nós há 6 meses trabalhando, né? Conseguimos a aprovação no edital o ano passado, com um recurso público, no Fundo Municipal de Incentivo Cultural. A gente produziu um espetáculo que conta a história da capoeira, envolvendo os alunos. E o principal objetivo é a conscientização, é mostrar o valor da capoeira e conscientizar sobre que não há diferenças, não devem haver, né? Então essa intolerância racial e qualquer outro tipo de preconceito a gente combate, né, através da nossa arte. Então esse teatro vai itinerar na cidade, inclusive. Já tem data para estrear? Sim, a gente estreia na próxima semana no auditório da Fundação Cultural. Depois a gente vai, na semana seguinte, para a Faculdade Uniamérica. A gente deve se apresentar também na Fartal, que vai acontecer ali na Praça da Paz. Vamos para a UniOeste, vamos para outras escolas também, Teatro Barracão. Então, cada semana em giro. Um local da Isso cidade. Com entrada gratuita. Entrada gratuita. É só acompanhar as redes sociais, a nossa divulgação que está sendo feita, para verificar o local e o horário. Não pode ir essa semana, vai semana que vem. Certo. Para a gente finalizar, então, aproveita e passa o serviço aí, os canais de contato, para quem pretende conhecer mais o grupo, para quem quer fazer capoeira com o Grupo Muzenza e também para aqueles que se interessaram pelo espetáculo aí. Facebook, Instagram, site, aonde vocês estiverem nas mídias da internet. Então, nosso site é capoeirapedagógica.com.br, né? Lá tem todos os locais de treinamento, os projetos, onde desenvolvemos os nossos trabalhos. Redes sociais, Muzenza Capoeira Pedagógica, tudo junto, Instagram, Facebook. Então fica bem fácil de localizar. Capoeira Pedagógica nas redes leva vocês. Exatamente. Leva ao Grupo Muzenza. Exatamente. Capoeira Pedagógica Foz do Iguaçu. Pode ser que tenha uma outra capoeira pedagógica. A nossa é marca registrada, mas como são termos de domínio público, né? Outra pessoa também pode utilizar, né? Capoeira não é um termo criado por nós, pedagógica tampouco. Então, quando fomos registrar isso há 10 anos atrás, nos foi orientado dessa maneira. Mas temos o registro, o domínio do site é nosso, então se você digitar Capoeira Pedagógica, vai chegar a nós. Muito bem. Fábio, a gente parabeniza aí pela trajetória do Grupo Muzenza, pela prática de vocês, também por essa frente pedagógica que vocês abrem e vêm construindo aqui na cidade. E parabenizando você, parabeniza todo mundo que está envolvido aí no Paranauê, na capoeira aqui em Foz do Iguaçu. É uma trajetória bem bonita e importante e a gente cumprimenta vocês por esse trabalho aí. Obrigado. Tendo novidades, quando o espetáculo tiver com a agenda completa aí, informe a gente, nós temos o maior prazer em divulgar e estimular as pessoas a conhecerem mais essa arte, dança, manifestação cultural aí tão própria de nós brasileiros. Perfeito, obrigado mesmo. E estendo aí o convite mais uma vez a todos que acompanhem os nossos trabalhos, né? Eu acho que tem muito a agregar e agradeço muito aos outros professores e mestres das outras escolas aí que fazem trabalhos magníficos também, não só aqui em Foz, mas em todas as regiões. Obrigado mesmo. Muito bem, nós que agradecemos. Tenham um bom dia, Fábio Castilha, um dos coordenadores aí do Grupo Muzenza em Foz do Iguaçu, que está completando em nível nacional de formação, de criação do grupo, 50 anos e 4 décadas de atuação aqui em Foz do Iguaçu. Marco Zero, onde tudo começa.